Na sequência, a próxima mesa, cujo tema é Follow the Money e Cooperação Jurídica Internacional. Para compor a mesa, convidamos o presidente, o advogado-geral adjunto do Estado de Minas Gerais, Dr. Luciano Neves de Souza, o debatedor, procurador do Estado de Minas Gerais, Dr. Saulo de Faria Carvalho, os palestrantes, pela AGU, Dr. Luciano Alves Ângelo Júnior, o procurador do Estado de Minas Gerais, Dr. Claudemiro de Jesus Ladeira. Com a palavra, o presidente, Dr. Luciano. Bom dia a todos. Uma vez mais agradecer a AGU, na pessoa do Dr. Rodrigo, da Mônica, pela oportunidade da AGE estar participando desse seminário, que tem sido muito proveitoso. Os temas, a programação palpitante para todos os órgãos envolvidos nessa articulação interinstitucional. Estava conversando há pouco, agora no coffee break, e uma questão me chamou a atenção da necessidade dessas articulações se multiplicarem, tanto nos estados e no estado junto com a União. Em relação ao tema da palestra de Follow the Money e Cooperação Jurídica Internacional, a perseguição do dinheiro traz muita dificuldade para todos os órgãos. E em relação à apuração de responsabilidade e o encontro de patrimônio, quanto mais cedo se apura a responsabilidade, com maior facilidade você consegue chegar no patrimônio buscado. Gostaria de apresentar o palestrante Dr. Claudemiro, que terá 40 minutos para poder falar. O Dr. Claudemiro é procurador do Estado, trabalha na área tributária. O Dr. Lúcio, na sequência, terá também 40 minutos para falar. Ele integra o Departamento de Patrimônio e Probidade da Advocacia Geral da União. E o Dr. Saulo será o moderador e terá 20 minutos para poder falar. Com a palavra, o Dr. Claudemiro. Primeiro, um bom dia a todos, Cumprimento os presentes aqui na mesa de debate da pessoa do Dr. Luciano Neves, advogado-geral adjunto do Estado, e os demais presentes, em nome do Dr. Rodrigo, da doutora Mônica, que conseguiram com muito êxito a promoção desse grande evento. Então, eu acho que a gente já pode até já iniciar aqui, o tempo um pouco mais curto, e a minha fala aqui vai ser mais sobre a cooperação jurídica internacional. Esse é o nosso grande desafio, Articulação interinstitucional como ferramenta para a recuperação de ativos. Nossa mesa de debates, especificamente no ponto da cooperação jurídica internacional, eu vou iniciar aqui a minha fala. A proposta da agenda aqui é um parâmetro, um breve toque sobre o que é a cooperação jurídica internacional. A autoridade central seria o segundo ponto. Um terceiro ponto, meios de recuperação de ativos e de combate à fraude. Um quarto ponto, dentro desse terceiro,
abre aspas, cautelar fiscal do Mercosul, fecha aspas, é financeira, etc. E, ao final, me proponho uma conclusão da exposição. Ouvimos aqui, muito bem colocado antes, pelos palestrantes, a questão da simplificação. E a simplificação na recuperação de ativos, ela deve ocorrer porque ela traz eficiência. Então, eu inicio a reflexão da agenda com essa passagem. As medidas cautelares do Mercosul têm sua pedra de toque revelada na simplificação e consequente agilização da efetivação das ordens deferidas em seu curso por meio da benesse processual constante do já referido protocolo de Ouro Preto. Esse trecho é um dos fundamentos de uma liminar deferida nessa cautelar fiscal. Então, já dentro da agenda sobre cooperação jurídica internacional, não tem como a gente iniciar o trabalho, né, sem antes trazer um conceito. A cooperação jurídica internacional pode ser entendida como um modo formal de solicitar a outro Estado alguma medida judicial, investigativa ou administrativa necessária para um caso concreto em andamento. Isso porque as relações jurídicas não se processam mais unicamente dentro de um só Estado soberano. Pelo contrário, é necessário cooperar e pedir cooperação de outros Estados para que se satisfaçam as pretensões por justiça do indivíduo e da sociedade. A base jurídica e a quem você vai solicitar a cooperação jurídica internacional. Os países exercem a cooperação jurídica internacional com base em acordos bilaterais, regionais e multilaterais, em algumas hipóteses com alicerce na promessa de reciprocidade, por meio de um procedimento conduzido pela autoridade central, com vistas a determinar um ponto unificado de contato, tanto no âmbito penal quanto civil, aqui consagrando, né, o direito internacional, concebeu-se a autoridade central como sendo o órgão responsável pela condução e tramitação dos pedidos de cooperação jurídica internacional, atribuindo a função de buscar maior celeridade e efetividade aos pedidos de cooperação jurídica internacional. Para esse fim, a autoridade central recebe, analisa, adequa, depois eu vou mais à frente falar sobre esse adequa, transmite e acompanha o cumprimento dos pedidos junto às autoridades estrangeiras. Então esse aí é o ponto de contato. Então a quem você vai recorrer? A autoridade central, né? Imagina, você precisa de uma demanda no Panamá, quem que você vai recorrer? Estados Unidos, e assim em diante. Então sempre vai ser a autoridade central. A questão da legalidade. Esse procedimento leva da cooperação jurídica internacional em consideração a legislação nacional e os tratados vigentes, bem como normativos, práticas e costumes nacionais e internacionais. Com isso, o trâmite do pedido de cooperação jurídica internacional por meio da autoridade central reveste de legalidade a medida obtida em razão de garantir a lisura e a autenticidade da documentação para, inclusive, habilitar a utilização como meio de prova válida em processo judicial. O Código de Processo Civil de 2015, ele dedicou 16 artigos à cooperação jurídica e a conclusão disso está expressa no artigo dessa conclusão da legalidade no artigo 41, artigo 38 e 37, são alguns dos exemplos que eu trouxe para essa apresentação. Agora, já no segundo ponto da agenda, né? Não, obrigado. A autoridade central brasileira. E no Brasil, você está falando de autoridade central, o que seria essa autoridade central?
No Brasil, o Ministério da Justiça e Segurança Pública exerce a função de autoridade central por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. Atualmente, as competências do DRCI, estão previstas no artigo 14 do Decreto 9662, de 1 de 2019. São 4 coordenações dentro do DRCI e incumbe a Coordenação Geral de Recuperação de Ativos as seguintes atividades. Gente, aqui dentro, o DRCI também, acho que quase todos que já ouviram falar da rede, Rede Lab. Então, incumbe, uma das atividades do DRCI é exatamente uma dessas. Articular e colaborar com as polícias, o Ministério Público, o Judiciário e os órgãos competentes para recuperar no Brasil e no exterior ativos derivados de atividades ilícitas. Implementar na qualidade de autoridade central, no âmbito da cooperação jurídica internacional, ações referentes à recuperação de ativos. Elaborar estudos para aperfeiçoamento e implementação de mecanismos destinados à recuperação de ativos, à recuperação dos instrumentos e dos produtos de crimes objeto de lavagem. Disponibilizar informações e conhecimentos relacionados ao combate à lavagem de dinheiro e à identificação de crimes antecedentes e a recuperação de ativos no Brasil e no exterior. Subsidiar e fornecer elementos para auxiliar a instrução de processos que visem a recuperação de ativos. Fornecer subsídios onde possível para a gestão e alienação antecipada de ativos. Então, a autoridade necessita de uma cooperação jurídica internacional ativa aqui no Brasil. Ela pode até consultar o DRCI antes, por meio de telefone ou por meio de e-mail, e eles, até 2 dias, eles já te dão a resposta daquela sua proposta de encaminhamento. Então, é muito importante essa questão. Então, o Ministério da Justiça, por meio do DRCI, exerce no Brasil a função de autoridade central. A cooperação jurídica internacional, ela se realiza tanto na seara penal quanto na seara civil. E na seara penal, os pedidos de cooperação jurídica internacional são recebidos exclusivamente de autoridades públicas e visam cumprir atos de comunicação processual, de investigação, de instrução ou ainda algumas medidas constitutivas de ativos como bloqueios de bens ou valores no exterior. A exceção da regra aqui da autoridade central do DRCI, no caso do Ministério da Justiça, é o acordo que existe entre Brasil e Canadá. E quem exerce a função de autoridade central é a Procuradoria-Geral da República. O Brasil, de acordo com o Ministério da Justiça, é um país eminentemente demandante de cooperação jurídica internacional, porque aparecem mais de 80% dos pedidos como requerente, cooperação ativa. Talvez resultado de 2014 para cá, das operações Lava Jato. Então, essa é uma visão panorâmica da seara penal. A cooperação jurídica em matéria civil, os pedidos destinam-se à satisfação de direitos privados no âmbito transacional e se originam de cidadãos, empresas ou autoridades judiciais e podem configurar-se, por exemplo, na comunicação de ato processual, na obtenção de prova, de documentos de informação ou ainda em medidas constitutivas ou em obrigação de fazer ou de deixar de fazer. Em regra, somente os juízes possuem legitimidade ativa para figurar como autoridade requerente na cooperação jurídica internacional em matéria civil. Entretanto, em alguns temas tratados prevêem que particulares procurem diretamente a autoridade central do seu país para iniciar um pedido de cooperação. E como que o Brasil exerce essa atuação em matéria civil? O Brasil é parte de diversos tratados de cooperação jurídica internacional em matéria civil, sejam bilaterais, regionais ou multilaterais.
Dentre os multilaterais, destaque-se aqueles negociados no âmbito das Organizações das Nações Unidas, da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado e da Organização dos Estados Americanos. No caso dos regionais, destaque-se o estabelecido no âmbito do Mercosul. No site do Ministério da Justiça, a gente consegue um acesso de todos os tratados que se encontram em vigor no Brasil. Antes disso, toda essa apresentação vai estar disponível a todos. Já deixei o arquivo até em PDF, viu, gente? Então, não precisa nem preocupar em copiar alguma coisa que vai ficar disponível. Avançando, de acordo com o Ministério da Justiça, a maior parte dos pedidos em matéria civil tramitados pelo Brasil trata de questões de caráter humanitário, como pensões alimentícias, 40%, e demais questões de família, como determinação de paternidade, divórcios e outros, 20% adicionais. Um bom mineiro se fica assim, uai, se o Poder Judiciário, né, tem uma demanda tão grande de execução fiscal, por que isso não está refletindo aqui nas demandas do DRCI? Então, isso é uma reflexão. Será que não tem contribuinte com recurso no exterior? Será que ou essa estatística está equivocada, né? Acredito que não esteja equivocada, né? Avançando, a gente já começa com uma segunda fase. Eu vou retomar essa fala. Já começa com uma terceira fase, que é a questão de meio de recuperação de ativos e de combate à fraude. De acordo com essa doutrina, são crescentes também as lesões aos cofres públicos praticadas de forma transcendente das fronteiras nacionais, a exemplo dos crimes contra a ordem tributária e de lavagem de dinheiro, praticadas não raras vezes por ramificações criminosas, dotados de todo o apreço tecnológico para evadir receitas cujo titular primeiro é o erário, custodiante de atividades e serviços destinados finalmente ao cidadão, e sugere, para fazer frente a essa demanda, no repatriamento de receitas que, por fim, restam adstritas aos investimentos em políticas públicas e serviços dos quais o Estado não pode se eximir, e surgiu a preeminente necessidade do estreitamento das relações internacionais com o fito princípio de desenvolver procedimentos de cooperação jurídica voltada à localização dos ativos evadidos e o seu efetivo retorno ao detentor privado. Então, é interessante, né? Não adianta você pensar em recuperação se você não tem meios de localizar esses recursos que estão no exterior. Assim, se você não tem ou não conhece os meios de localizar esses recursos no exterior. Então, avançando, especificamente aqui, em relação à recuperação de ativos, por meio da cooperação jurídica internacional, no âmbito civil, revela-se como um caminho a ser triado pelas fazendas públicas e, quem sabe, evoluindo para a ampliação do seu alcance, do alcance de medidas eficazes já existentes no âmbito dos Estados partes do Mercosul para os demais acordos. Isso aqui é um caso, eu voltei no início da reflexão, foi uma cautelar fiscal proposta aqui pela PGFN no Rio de Janeiro, em que a base central da liminar foi exatamente esse artigo 2º aí do protocolo de cautelar, de medidas cautelares de Ouro Preto. E esse decreto ele foi incorporado, esse protocolo ele foi incorporado por meio do decreto 2626 de 1998 ao ordenamento jurídico brasileiro. E por que lá eu coloquei cautelar fiscal do Mercosul? Não existe uma cautelar específica fiscal do Mercosul. Existe as medidas cautelares, tanto para crédito privado quanto para crédito tributário. Eu quis foi homenagear esse grande trabalho da PGFN. Por meio de liminar, no caso aí específico, tornou-se indisponíveis os bens de empresário, na época residente na Argentina, onde ou era, né, um dos maiores produtores de vinhos do país, determinando a expedição de carta rogatória para garantir o pagamento de débito fiscal de uma respectiva execução fiscal.
3 outros fundamentos aí, além daquela doutrina inicial, né, destaque-se aqui. Foi a primeira vez que se utilizou do artigo 2º do Protocolo de Ouro Preto, está aqui atrás, foi a primeira vez que se utilizou desse artigo, né, em processo de execução fiscal, de forma expressa, para autorizar a busca de bens em território alheio. E o principal fundamento foi de que impunha-se dar efetividade ao artigo 2º, porque ele já estava incorporado pelo decreto. E o outro fundamento foi de que a União conseguiu demonstrar que estava caracterizada a possibilidade de lesão ao interesse público pelo não recolhimento aos cofres públicos do crédito tributário cobrado pela União. E segundo o nosso colega, né, da PGFN, procurador Dr. Pedro Raposo Lopes, do grupo de grandes devedores, abre aspas, a decisão é um divisor de águas, já que até então o STF não admitia medidas executivas por intermédio de carta rogatória, abrindo um importante precedente para que os credores possam valer seus direitos nos países do Mercosul. Olha só, abriu a porta, a PGFN, nesse caso específico, não somente para o crédito tributário, não, para o crédito privado também, que foi a primeira vez para localizar recursos em território, em países integrantes do Mercosul. Então, esse aí foi bem interessante. Aquilo que eu falei, não adianta a gente pensar em recuperar ativos se a gente não tem um meio de localizar. Para mim, a financeira, né, se tornou uma grande ferramenta para a recuperação de ativos, porque ela possibilita a recuperação. Isso porque em mais de 100 jurisdições, ou seja, mais de 100 países comprometidos diante do G20 do Fórum Global sobre Transparência e Intermediação de Informações para fins tributários, em realizar o intercâmbio automático de informações financeiras de acordo com o padrão de declaração comum, CRS. As primeiras informações relativas ao ano de 2017 estavam com previsão de serem disponibilizadas até setembro de 2018. Por sua vez, a financeira, que já era um instrumento utilizado para o recebimento de informações financeiras de brasileiros e de cidadãos americanos no escopo do Tratado FATCA, também é um meio para o CRS no Brasil. Com isso, desde março, a informação que eu tenho oficial, desde março de 2018, a troca de informações é automática entre essas 100 jurisdições, ou seja, o banco de dados já se encontra disponível para consulta, o banco de dados da Receita Federal já tem essas informações para consulta. Aí estão as instruções normativas, é importante também a declaração país a país, é outra fonte de consulta, e aí está a base, as instruções normativas e o ato declaratório executivo sobre a área financeira. Então, hoje, por exemplo, né, não vou citar nomes que fica chato, mas na Lava Jato havia uma situação em que a esposa de um político utilizava de um cartão de crédito. E esse cartão de crédito era vinculado a uma conta no exterior. Ele fez pedido lá fora e era lá. Então, como é que você localizava? A Lava Jato assim, tirou aquilo, não sei como é que ela conseguiu, mas hoje essa informação estaria aqui. Há um político também que ficou famoso aí, na época, eu não sou dono da conta, eu sou só usufrutuário. Então, assim, essas informações estão disponíveis aí. E essas 100 jurisdições aí, a grande maioria são paraísos fiscais, viu, gente? Então, hoje seria possível você descobrir essa informação. Ainda a questão da lavagem de dinheiro e o crime, a relação com o crime contra a ordem tributária. Vale essa doutrina, que eu acho importante, os bens jurídicos para a própria quebra de sigilo, né, o compartilhamento do sigilo, né? Os bens jurídicos tutelados sobre o título de ordem tributária revestem-se de caráter supraindividual, conformando essa vertente do direito verdadeiro no microsistema jurídico esparsamente capitulado em diplomas legais, tais como a lei de crimes contra a ordem tributária, a lei de lavagem de dinheiro e a lei de crimes financeiros. Até que isso aqui é interessante. Até que se sobreviessem as modificações trazidas pela Lei 12.683 de 2012, né, a Lei de Lavagem de Dinheiro,
exigisse como título de justa causa para a persuasão penal por lavagem de ativos fiscais sonegados a configuração de organização criminosa, espécie que a lei arrolava dentro dos chamados crimes antecedentes. Já acabou com essa lei. Então, o avanço, não é só o avanço do recurso tecnológico, TI, pessoas, tem que ter também um avanço no campo legislativo para que a gente consiga, né, ter uma maior efetividade na recuperação de ativos. Aqui, interessante, a gente que é do interior, cidade pequena, então a gente acaba encaixando essa primeira parte ali, né, o jeito de falar, né? De acordo com Marco Antônio de Barros, leciona que em linguagem popular, costuma-se dizer que há 3 tipos de dinheiro fora do país. Um é o dinheiro quente, que possui origem regular comprovada. Outro é o dinheiro frio, não declarado ao governo, visto que é sonegado, geralmente caixa 2, ou mesmo sonegação, se for pessoa física, né? Sonegação. E o terceiro é o chamado dinheiro sujo, cuja origem corresponde ao produto do ilícito penal. Estar-se-á diante do crime de lavagem de dinheiro, sempre que empreendida pelo agente manobra tendente a ocultar lucros ilícitos, incluso os advindos do crime de sonegação fiscal, bem como, após a edição da Lei nº 2.683, os originários de qualquer outro ilícito penal. E ele, de novo, com a linguagem popular. A operação burlesca, ou seja, de burla, toma contornos de transnacionalidade, sempre que é escolhido um destino internacional como Porto Seguro para conferir aparente lisura ao capital, bens ou direitos ilicitamente amealhados, ou simplesmente albergá-los por algum espaço de tempo, impingindo aos órgãos de inteligência do sistema financeiro e aos encarregados da persuasão penal, polícias e Ministério Público, esforço articulado para o efetivo repatriamento desses valores. Primeira coisa, se inclui também nesse contexto, né, nesse ponto, né, as fazendas públicas. Aqui é interessante porque há um caso específico em que uma empresa fez uma grande transação, né, e um dos cobrigados desse débito, os cobrigados atuais, ele fez uma remessa de um ativo significativo para o exterior. Até então, tudo tranquilo. É uma conta dele aberta em outro país, lá. Só que, a partir do momento que esse dinheiro começa a sair da esfera jurídica dessa empresa, você já começa a ocorrer a fraude, a própria fraude de execução. Você começa a ocorrer o tipo da própria lavagem de dinheiro. Então, por meio da E-Financeira, igual eu falei lá antes, a gente hoje já consegue, assim, até onde eu imagino, acesso a esses tipos de informações, informações desses dados financeiros dessa empresa, né? Não só financeiros, mas também, né, dados de empresas que foram constituídas. Avançando um pouquinho, sabemos que as offshores se tornaram um importante instrumento de lavagem de dinheiro de forma estruturada, visando encobrir a origem ilícita de recursos financeiros e, consequentemente, dificultar tanto a persuasão penal quanto a satisfação de pretensão executiva fiscal em determinados casos. As offshores, nesse caso específico, tem offshore, né? Elas são, não é somente os crimes de sonegação fiscal, de corrupção que se utilizam offshore, elas também são utilizadas por isso. E nem sempre uma offshore significa que é ilícito. Por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, o interceder de pessoa física para pagar é muito alto. Então, é muito comum eles constituir uma empresa, até em paraíso fiscal, no Panamá, que está ali pertinho, para o quê? No caso, quando houver a transmissão, o óbito, né, o imposto vai ser menor. O caso, por exemplo, de Joaquim Barbosa, na época, isso foi divulgado, ele tinha um apartamento em Miami. Então, não significa que é offshore, não. Não significa. Depende, se for um planejamento tributário, eles iam, ok. Mas o planejamento tributário para evasão fiscal, que o doutor Saulo depois vai tratar um pouco nesse assunto dessas fraudes estruturadas, aí sim. Avançando um pouco mais, nada obstante, atualmente o pedido de auxílio direto tem encontrado obstáculos em deliberações da autoridade central de outros países
quanto fundamentado tão somente em relação à sonegação fiscal. Isso por quê? Porque, às vezes, o delito que é de sonegação fiscal no Brasil não é no outro país. E a autoridade central vai analisar lá também. Aí começa aquilo, esclarece melhor, esclarece melhor, esclarece melhor. E vai esclarecendo até desistir, então já devolve. Né? Aí, já respondendo a fala até do palestrante anterior, debatedor anterior, nosso colega aqui do município, procurador do município, né? Esses tipos. Não ocorre só o crime de sonegação fiscal. Geralmente, nesses casos, além do crime tributário, há também lavagem de dinheiro, há formação de quadrilha, há estelionato, etc. Viável, talvez, né, incluir nessa persuasão, nessa pesquisa, nessa busca de recuperação de ativos, nesses autos de notícias crimes, sei lá, né, é viável incluir esses tipos penais. Por quê? Não adianta ele pagar o débito fiscal, não. Lembra da lei lá, já alterou? A autonomia da lavagem de dinheiro? Então, assim, não é a minha praia, não é a minha área, né, mas aí é uma questão para reflexão. Então, viável, mas aí a gente vai encontrar uma outra questão. Geralmente, a autoridade central vai condicionar a adoção da medida e a colaboração à demonstração do trânsito julgado de sentença condenatória no Brasil. E isso, inclusive, nos primeiros anos da Lava Jato, foi um dos grandes obstáculos. Então, segundo o doutor Paulo Roberto Galvão, existiam, na época, essa reportagem de 2015, existiam na época mais de 2 bilhões de reais já identificados de recursos desviados da população brasileira em diversos casos de corrupção e que se encontravam bloqueados no exterior aguardando uma decisão final da justiça brasileira. Aí, segundo o entendimento dele, aí vem a questão, né, a sugestão do próprio Ministério Público Federal de alterar a legislação. São as 10 medidas contra a corrupção. Então, mas a gente tem que enfrentar. Se tem um tipo, né, está caracterizada a conduta, então a gente tem que agregar, ver até o momento, né? No primeiro momento não deu certo só o crime tributário, a gente inclui o resto e manda ver. No ano passado, importante também a articulação das fazendas públicas. Eu vejo que já tem uma articulação grande da Receita Federal, das fazendas públicas estaduais também com a INPA, né? Aí, o ano passado, de acordo com esse trabalho que foi apresentado, as políticas, informou-se o seguinte: as políticas de combate, vamos lá, as políticas elaboradas pela ENPA já foram responsáveis pela recuperação de 44 bilhões em 10 anos. Aí vem novamente outro ponto. Esses valores se tornaram possíveis de ser recuperados nesses últimos anos em razão de o quê? De elaboração de leis. Aí citando essas modificações normativas, a lei de lavagem de dinheiro, a lei de organizações criminosas e a lei de conflito de interesse. Então, não vai ser um problema somente nosso aqui do Fisco, não. O MPF, o Ministério Público Estadual, eles já enfrentam esse problema também. Aqui, né, eu não vou entrar em detalhes, né, a cooperação jurídica internacional no âmbito do Mercosul. Está aqui o decreto, né, ali Bolívia e Uruguai não ratificaram o acordo, a regra é de isenção de custas, exceto em caso que demande, por exemplo, perícia, aí teria um custo adicional. Né? Não é porque o Uruguai não ratificou aquilo que ele também não colabora. Está aqui o Uruguai, e aqui é interessante do Uruguai, do acordo entre Brasil e Uruguai, é que o protocolo prevê também a previsão para reconhecimento e execução de sentenças e valores arbitrais. Novamente, a regra é isenção de custas e pagamento em casos de perícia, por exemplo. Estados Unidos também, que é o destino não só turístico, mas também de recursos financeiros de muitos, porque procura isso. A regra também é a gratuidade de justiça, né? É a gratuidade de justiça. Tudo, gente, sempre por intermédio da autoridade central. Aqui voltando aqui antes, eu estou passando assim a passar, porque o DRCI, o Ministério da Justiça, ele disponibiliza manuais e cartilhas no site deles. Então, assim, detalhamento tem tudo sobre qualquer um dos países que a gente tiver, está lá, tem tudo detalhado, o que você precisa fazer. Então, aqui foi mais para lembrar mesmo, para dar uma pincelada. Questão de citação postal em ação que tramita no exterior. Cuidado, viu, gente? Aqui, no caso, eu sei que a gente vai fazer pouco, mas
o STJ, na sentença homologatória número 83, em 2017, entendeu válida a citação postal ocorrida de uma ação que tramita nos Estados Unidos endereçada ao Brasil por meio do FedEx. Isso porque a legislação, a regra do novo CBC é a citação postal. E lá nos Estados Unidos também há uma norma semelhante. E no caso do contrato, que foi objeto de discussão, havia também essa previsão. E agora, já chegando no fim, acho que estourou o tempo, né? Sim, ainda. Então dá tempo. Tem mania de estourar tempo. Aí, já chegando aqui uma conclusão, na verdade seria uma reflexão final. Deu certo dessa vez, né, Léo? Tá feliz aí? Aí, uma reflexão final, não seria bem uma conclusão. Quando os autores de crime contra a ordem tributária atuam no sentido de não pagar o tributo devido ou no sentido de não recolher aos cofres públicos valores que retiveram a título de tributo de outras pessoas, na realidade não se os pode encarar simplesmente como pessoas que não estão pagando ao Estado uma quantia de dinheiro que lhes deve. As autoridades não. Os autores de tais crimes necessitam ser vistos como pessoas que, de algum modo, por menos que seja, contribuem para que o Estado esteja algo mais debilitado no cumprimento do seu papel de provedor de serviços públicos, em que pese a tradicional rigidez do conceito de soberania e a conveniência de modelos jurisdicionais de inspirações distintas em cada país, a cooperação jurídica internacional emerge como um mecanismo dos mais hábeis e sérios e eficientes ao desenvolvimento de atos processuais que demandem providências em território alheio, de modo que deve ser esse um dos caminhos a serem trilhados pela administração pública para a recuperação de ativos no exterior, visando a plena satisfação do crédito tributário inadimplido, apropriado pelo contribuinte e, finalmente, destinados ao cidadão por meio de investimentos nas políticas públicas na forma prevista em lei. Eu dei uma focada, é lógico, porque a gente está na primeira PDA em crédito tributário, que seria, a gente tem um grande passivo tributário, o crédito tributário no Brasil, em Minas Gerais, é bastante expressivo e grande parte recuperado. Então, por isso que eu foquei muito nesse ponto, mas o doutor Luciano Neves está aqui. No caso de Brumadinho, por exemplo, a AGE também utilizou da questão da recuperação jurídica internacional para o quê? Para que se mantivesse ativos no exterior em um valor, num primeiro momento que a AGE entendeu prudente, para o quê? Para que as vítimas fossem ressarcidas e o próprio Estado de Minas Gerais fosse ressarcido dos danos causados. Então, é importante essa reflexão. E queria agradecer a todos aqui. Peço desculpas, talvez aqui, eu não sou professor, não sou nada, então, na verdade, sou mais um empolgado. Ronaldo Marinho falou aqui, mas ele que fica lá, tá lá. Ele que fica lá no negócio de pesquisa, ele, o Cláudio, Leonardo aqui, Borges, não vou ficar citando nomes aqui, não vou esquecer. O Cláudio aqui é fantástico também, então isso dá um reflexo lá no Poder Judiciário, e vocês sabem disso, o retorno que a gente está sempre compartilhando. Então, na verdade, Ronaldo, é a equipe, viu? A equipe que fica motivando. Então, eu queria agradecer a todos aqui. Muito obrigado aí. Agradecendo ao doutor Claudemiro, eu passo a palavra para o doutor Lúcio, advogado-geral da União, no Departamento de Patrimônio e Probidade. Obrigado, doutor Luciano. Quero cumprimentar toda a mesa aqui presente. Só um ajuste rápido, o senhor, o advogado-geral da União, é nosso chefão, só um advogado da União, que chegar lá, o nosso doutor André, nosso advogado-geral, eu estou bem longe disso ainda. Agradecer à Advocacia Geral da União, em nome do doutor Rodrigo, agradecer pela oportunidade de estar aqui falando em nome da nossa organização, cumprimentar os demais presentes e comentar, confessar, doutor Rodrigo, que eu estou muito surpreso quando eu pisei aqui desde que eu entrei, tanto com a quantidade de pessoas como com a qualidade dos participantes aqui, que são pessoas interessadas, e principalmente eu acho que ninguém estaria aqui 2 dias direto, são 2 dias bem cansativos,
né, muita atividade mental, muita preparação, se não tivesse um espírito republicano aflorado. E eu acho que isso que falta hoje em dia para que a gente construa um país melhor, né? Tem que estar pensando sempre nas futuras gerações. Então, muito obrigado. Essa proposta da escola, eu confesso que, assistindo todas as palestras, eu pedi também para ser inscrito como participante, estava aí esse período todo, porque isso agrega demais. Queria confessar aos senhores e dizer que esse evento assim, um curso desse nível, fazia tempo que eu não via. Então, meus parabéns e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. E agradecer ao Dr. Pedro também, meu chefe, que confiou a gente estar aqui para falar desse tema, e que é um tema bastante sensível também para as nossas organizações. Estou comentando aqui com o Dr. Luciano. Pode passar o primeiro slide, por favor? Eu vou usar só de guia, mas quando a gente fala em cooperação jurídica internacional e follow the money, eu parei para pensar e falei, o que a gente vai falar sobre follow the money? A tradução literal é siga o dinheiro, e é uma das atividades mais complicadas que você pode fazer, seja no exercício da atividade investigativa, seja no exercício de uma atividade jurisdicional, ou seja na persecução desse bem lá fora. Isso é bastante complicado. E a primeira coisa que eu gostaria de salientar é o contexto no qual essa questão do follow the money, de que a cooperação jurídica internacional está incluída. Os senhores já devem ter visto esse diagrama falando sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pelas Nações Unidas, também conhecidos como Agenda 2030 para o mundo. Então, quando a gente fala em recuperação de ativos, quando nós olhamos ali, eu acho que não ficou muito claro, mas os itens, as metas 16 e 17, elas falam basicamente sobre o fortalecimento das instituições da justiça e da paz e também de parcerias para esses 16 objetivos antecedentes. E eu acho que esse evento hoje aqui traduz muito bem isso. Então eu queria deixar bem claro que tudo que está acontecendo hoje faz parte de um contexto maior, é que o Brasil está se alinhando às premissas globais de sustentabilidade e premissas globais de desenvolvimento. Isso é muito importante deixar claro. Onde a gente está discutindo e como estamos nos situando. Não estamos fazendo uma discussão aqui entre União, Minas Gerais e os outros estados da federação. A gente faz parte de uma pauta muito maior. E isso aí queria que todo mundo trouxesse, todo mundo mudasse o seu modelo mental para fazer, eu faço parte de algo maior. É isso que está sendo discutido hoje no mundo inteiro. Só para colocar também, essa palestra de hoje, falando em Follow the Money, eu coloquei em inglês aqui para não perder também muito o sentido da tradução, tá? Cada um desses objetivos, né, cada uma dessas metas, ele tem alvos relacionados, são vários alvos. E no nosso caso aqui, nós temos o alvo 16.4, está dentro do objetivo 16, que é o fortalecimento das instituições de justiça e da paz. Até 2030, reduzir de modo significante os fluxos ilícitos de armas e financeiros. Fortalecer a recuperação e o retorno de ativos ilícitos, de ativos desviados, e combater todas as formas de crime organizado. O 16.5, reduzir substancialmente a corrupção e o suborno, todas as suas formas. Tecnicamente, no plano internacional, corrupção e suborno, eles têm uma diferençazinha, que não vale a pena a gente entrar agora. E também desenvolver instituições efetivas, transparentes e accountable. Não peçam para a gente tentar traduzir, porque não existe até hoje. Isso é um questionamento que vem desde os anos 80. E é um conceito tão arraigado internacionalmente, mas a gente não consegue traduzir para o Brasil. Hoje a gente consegue dizer que é uma prestação de contas e sujeição à responsabilização, mas não existe uma tradução literal até hoje. O Dr. Pedro, que é estudioso da área também, sabe que a gente não conseguiu. Existem vários textos acadêmicos que a gente tenta, mas a gente consegue identificar as principais dimensões de uma instituição que coloca a accountability como uma de suas premissas. E voltando novamente, follow the money, isso ficou martelando minha cabeça umas 3 vezes. Eu falei, como é que a gente vai fazer esse tipo de abordagem quando chegar lá? Como é que eu vou trazer isso numa perspectiva prática e ao mesmo tempo alinhada a essas premissas que eu estou mencionando para os senhores? Isso vem, eu vou tomar liberdade para ler aqui, porque ali não ficou. Quando eu coloco essas fases da recuperação de ativos e integração internacional, esse gráfico está presente, depois se vocês quiserem a fonte, não está muito clara ali, ele tem um manualzinho publicado pelo Banco Mundial, em associação com a ONU, que é STAR, que eles chamam Stolen Asset Recovery Initiative, e esse livro chama Asset Recovery Handbook. Ele é muito bom para quem trabalha com a prática. Ele pega desde o início, quando você detecta o desvio de algum recurso público, até o momento em que ele é efetivamente repatriado e reinvestido. É uma publicação de 2012, que vai estar disponibilizado para os senhores caso queiram, e ela está disponível gratuitamente na internet.
Tá? Inclusive, é o meu manualzinho de bolso quando eu trabalhava na área internacional, era essa obra aqui. Então, a primeira fase que a gente fala é a fase de tracing e gathering of evidence, que nada mais é do que você juntar as evidências, você conseguir comprovar que um ativo foi ilicitamente desviado da sua finalidade e você conseguir rastreá-lo. E essa é uma atividade técnica extremamente difícil. Esse ponto eu acho que é a essência do follow the money. Você não consegue fazer um pedido de cooperação jurídica internacional, você não consegue falar se você não souber onde está o dinheiro. Antigamente se tinha muitos problemas com a Suíça, e a Suíça nos últimos anos tem sido um grande parceiro do Brasil, no sentido de ela mesma, de forma espontânea, em suas investigações, e muito da Lava Jato foi isso. Estive mês passado lá numa palestra com o ministro Moro, e ele falou, se não fossem essas informações enviadas de forma espontânea pela Suíça, muitas das informações nós não seríamos capazes de alavancar a nossa investigação e de levar ao ponto que isso foi levado. Então essa fase é muito importante, e daí a cooperação. E por que a Suíça cooperou com o Brasil? Provavelmente porque já havia uma percepção de que o Brasil estava caminhando no sentido de fortalecimento das suas instituições. Eles não fazem isso com todos os países. Obviamente, são frutos, são recursos desviados da corrupção, o que pressupõe que tenha ocorrido atos ilícitos, mas, por outro lado, nós estamos perante a comunidade internacional de maneira aberta, nos manifestando no sentido de que vamos combater. Assumimos que estamos equivocados, porém, as nossas instituições estão destinadas a acabar com isso. Há uma cultura da corrupção, como colocou o Dr. Vinícius, há uma cultura da corrupção, sem dúvida alguma, isso vem desde a nossa época de colonização. Mas, por outro lado, não quer dizer que a gente tenha que viver com esse campo ao longo dos anos. Acho que compete com o amadurecimento democrático, a nossa Constituição já vai para mais de 30 anos. Não tem outra razão, nós não fazemos concretizar todas as premissas que estão já estabelecidas há muito tempo. Então, esse primeiro passo de descobrir onde estão os ativos, retomando aqui a nossa... Ele é muito importante. Nós não podemos falar em recuperação se não soubermos onde eles estão. E é óbvio que hoje a gente tem alguns indícios. Quais são os maiores paraísos fiscais? Quais são os maiores destinatários de recursos ilícitos? São aqueles que todo mundo sabe que estão na mídia. Ilhas Caimã, Suíça, próprios Estados Unidos são um grande paraíso fiscal. Canadá, pegamos alguma coisa de China já. China. São destinatários também de recursos. Então, o mundo é bem grande e eles sabem onde se esconder. Na segunda fase, identificados e havendo alguma mínima evidência, obviamente vai se fazer um juízo, de algum crivo de admissibilidade, e vai falar, esse ativo é ilícito. E a gente passa para a segunda fase, que é a fase do congelamento dos bens. Eles usam a expressão freezing, alguns ordenamentos falam em seizure, que são sinônimos, mas é o congelamento de bens, é o bloqueio de bens. Na improbidade administrativa é a indisponibilidade de bens que a gente consegue. Só que para eles serem disponibilizados, eu tenho que dizer quais são esses bens. Muitas vezes, até uma coisa que a gente observa, os magistrados eles decretam a indisponibilidade de bens na prática, mas não dizem quais são. Isso é ótimo dentro do sistema jurídico brasileiro. Você consegue fazer um bacen-jude, você consegue fazer um rena-jude. Nós temos sistemas. Mas como é que eu faço um bacen-jude na Bélgica? É um pouco complicado. E daí a figurinha, eu vou pular para o lado, o no fishing. Existe uma expressão que a gente utiliza bastante em recuperação de ativos no cenário internacional, que é a vedação, é um princípio, A vedação, a fishing expedition. É o quê? A expedição de pesca. Você simplesmente joga uma rede de arrastão. Ou Bélgica, eu tenho um bloqueio de bens aqui de 50 milhões de dólares, e por favor, todos os bens existentes em nome dessa pessoa, CPF, eu quero que você bloqueie e coloque à disposição do Brasil. Estou falando ainda na fase de congelamento, tá? Pode ser cautelar, pode ser em cognição preliminar, sem problema algum. E eles vão dizer, se você não me identificar os bens desse cidadão ou dessa empresa que você está querendo que eu disponibilize, eu não vou fazer. E a recíproca é verdadeira, A gente fala em reciprocidade no âmbito internacional. Se eu não identificar esses bens, daí a atividade, a importância, e eu acho que a centralidade dessa atividade de identificação, de rastreio e legitimamente follow the money, ela é muito importante. E aí eu compreendi o significado do título. Por que isso é tão importante subir para o título? Se é só uma das fases. É porque sem ela nenhuma das outras subsequentes vai ocorrer. Pura e simplesmente, é uma associação lógica mesmo. Posteriormente a gente passa, identificados os bens, não tendo sido caracterizada essa expedição de pesca, você passa para o confisco dos ativos. E qual é a diferença do congelamento para o confisco? Muito simples. No congelamento, você simplesmente não permite que eles sejam alienados ou movimentados. O confisco já é uma fase subsequente na qual esses bens passam à administração do Estado que os indisponibilizou. Isso gera muitos problemas. A ENCLA, ano passado, tive a oportunidade de coordenar uma das ações que nós temos veículos, eu acredito também a PGE deve ter esse problema, conseguir disponibilidade de veículos, de imóveis,
às vezes de cavalos, obras de arte, que eles estão disponibilizados e eles estão perdendo valor a cada ano, né? A cada dia, a cada segundo, e gerando custos de manutenção para o Estado. Mas esse momento do confisco é um terceiro ponto que a gente também está se debruçando. Só para colocar para os senhores, olha o nível de evolução que a gente está começando a fechar esse ciclo ainda. E digo para os senhores que após alguns anos lidando com isso aqui, tem sido difícil até chegar na fase efetiva, que é o asset return, que nada mais é o retorno dos ativos para o país. Uma das exigências, como muito bem colocado pelo Dr. Aldemiro, em relação à inexistência do trânsito em julgado, é um dos óbices que a gente tem para a efetiva repatriação. E digo para o senhor mais, doutor, não é só o trânsito em julgado, muitas vezes a própria vontade da autoridade central do outro país, ela interfere. Eu tenho um caso lá que estava cuidando agora recentemente, de que nós temos o trânsito em julgado penal, a República Brasileira foi assistente de acusação, temos uma parceria enorme com o Ministério Público Federal na área internacional, a propósito. Tem alguém do MPF aí? Não? Não, né? Mas se encontrarem com alguém, eu sou muito grato à cooperação, entendeu? A abertura que as nossas chefias nos dão para cooperar e para interagir, voltando à questão da cooperação. E a gente já chegou num nível em que tudo é feito, muitas vezes, a quatro mãos. É uma vitória conjunta. Né? Eles dão a divulgação deles, a gente dá a nossa, mas o trabalho é sempre conjunto. Isso é muito importante. Então, a gente não tem competência criminal, mas tem competência como ente lesado, muitas das vezes, de entrar como assistente de acusação. Isso já está até regulamentado no âmbito da Procuradoria-Geral da União. E nós temos obtido bons resultados, mas também temos trânsito em julgado, eles simplesmente não repatriaram. Ligamos, mandamos, a gente vai chegar nessa questão da instrumentalização, existe um formulário padrão, vou chegar mais adiante para os senhores, fundado num tratado bilateral na cooperação em matéria penal Brasil, assinado por AGU e MPF, que foi enviado. Eles ainda não nos repatriaram, não é uma quantia grande, são em torno de 7 milhões de dólares, mas eles ainda não nos repatriaram e há diversos óbices que não estão constando no nosso tratado. Existe uma certa dificuldade. Por quê? Eu já ouvi dizer, e é minha impressão pessoal, tá, revelo para os senhores, já ouvi dizer, falar, será que é porque eles não confiam que esse dinheiro não será novamente desviado pela corrupção? Particularmente, eu acho uma tese rasa, mas a gente não sabe o que a cabeça do nosso interlocutor tem dentro dela. Mas a gente fica muito atento, é muito difícil, doutor, estou só reforçando a sua posição, porque é bem complicado. E tudo isso gravita em torno da cooperação internacional, obviamente. Vamos lá, principais bases normativas. Agradecer ao senhor novamente que já me adiantou e me colocou várias deixas aqui. O principal instrumento normativo hoje no plano nacional é o nosso Código de Processo Civil, de 2015. Basicamente, ele elenca como os meios para a gente obter a cooperação jurídica internacional: tratado e também a reciprocidade. Muitas vezes a gente não tem tratado, né, com os países. Os tratados podem ser multilaterais ou bilaterais. Isso acontece. Muitas vezes a gente tem duas bases normativas, o que é ótimo, só reforça, a gente faz o pedido para essas duas bases sem problema. A existência de uma autoridade central, como muito bem exposto pelo doutor, também é o DRCI do Ministério da Justiça. Aquelas coordenações que ele colocou lá do decreto 9662, eu conheço todos os coordenadores gerais, são pessoas fantásticas, altamente competentes e altamente abertas para atender dúvidas. Me ensinaram muito. Puxava o telefone, ligava para o DRCI, falava, ele já saiu de lá, um grande colega meu, o doutor Giacometti também, ele é delegado da Federal. Falei, pô, me ajuda, tá? Não, Lúcio, manda assim, desse jeito. Eu falei, mas esse requisito está esquisito. Ele falou, eu conheço o país, manda desse jeito o pedido que vai dar certo, vai com fé. E funcionava. Então são grandes parceiros. O senhor colocou muito bem, procuremos o DRCI, a Procuradoria-Geral do Estado, no âmbito da Justiça Estadual, que consiga suas decisões, tem acesso pleno, o CPC não veda, tá? Do artigo 26 ao 41, ele coloca meramente autoridade judicial. Embora, para a gente cumprir catalogatório seja feito na Justiça Federal, os pedidos ativos em que a gente obtém podem ser veiculados diretamente para o DRCI, sem qualquer problema. O objeto é bastante amplo. Por que eu digo que o objeto é amplo? Ele pode servir desde o pedido de citação, notificação, intimação, audiência, qualquer ato judicial, até um bloqueio de bens para efetiva repatriação. Ou seja, quase tudo aquilo, né, aquele espectro de decisões que está dentro do exercício do poder jurisdicional, ele pode ser veiculado por meio da cooperação jurídica internacional. É interessante também só falar rápido, porque hoje a gente, quando fala em cooperação jurídica internacional, a gente tem a cooperação formal, e todo mundo fala deixa eu ver aqui. Sim, falam em auxílio direto, que é essa modalidade via DRCI, mas a gente se esquece também da figura das cartas rogatórias, que estão caindo em desuso. Eu, nos tempos do Departamento Internacional, sempre que me pediam, preciso de um ato para ser praticado lá fora, você me ajuda a fazer uma rogatória? Eu falei, não.
consiga uma decisão judicial brasileira, que é muito mais fácil, despacha lá com o juiz, obtenha o conteúdo dessa decisão e a gente faz a transmissão do pedido por meio, da cooperação direta. E funciona. E tem funcionado. Então ela está caindo em desuso. Se vocês olharem o artigo 35 foi vetado no nosso novo CPC, o 36 ele é muito curto. Também eu acho que eu estou com ele aqui só para ilustrar para os senhores. O artigo 36 ele fala basicamente sobre a questão da homologação pelo STJ num juízo meramente delibatório, o que é uma vantagem no sentido de que ele não vai se imiscuir no mérito, né? Ele vai avaliar só questões de ordem pública e questões de competência da autoridade, mas por outro lado também vai demandar o tempo da concessão do exequatur, a via da Justiça Federal. Então isso pode ser um pouquinho contrário aos nossos interesses de celeridade, porque o dinheiro ele não precisa ser só seguido, ele tem que ser seguido rápido, porque ele some rápido. Uma transação eletrônica aqui, vocês fazem uma conta bancária, né? E é engraçado que por vezes em casos concretos nós falamos, olha, dado o tempo que foi proferida essa decisão até hoje, não vai ter mais nada lá. Mas vamos pedir mesmo assim, não temos nada a perder e o dinheiro está lá. Então não desistam. Muitas vezes na prática a gente fala, é lógico que ele vai tirar quando ele souber dessa decisão. Por outro lado, a gente consegue muita decisão liminar, inaudita altera parte, em que simplesmente a parte está no exterior e ela não sabe do proferimento dessa decisão. E a gente consegue bloquear os bens, surpreendentemente. Então não desistam. Também é muito importante a gente ter uma certa resiliência face à frustração quando lidando com isso. Outros objetos que a gente pode falar também, quando fala em cooperação jurídica internacional, a gente também tem alimentos, sequestro internacional de criança, estrangeiros, extradição, adoção internacional, não serão objeto da nossa abordagem hoje aqui. Tá? Mas só para as pessoas ficarem cientes que há outros tratados multilaterais muito importantes. Mas hoje a gente está falando de follow the money e não follow the people. Né? E nesse aspecto aí sim, a gente tem principalmente, como já bem colocado novamente pelo Dr. Claudemiro, a UNCAC, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, já aprovada aqui no Brasil, né, por meio de decreto. No seu artigo 43.1, ele fala especificamente, e por que eu falei desse artigo? Especificamente da cooperação internacional em matéria não criminal, quando a gente fala civil e administrativa, é tudo que é não criminal, a gente pode cooperar. E por que essa centralidade aqui, no caso da abordagem de hoje? Porque nem a AGU, nem PGE Minas, salvo o melhor juízo, possuem competência criminal. Eu não sei, a gente pode acompanhar, nós podemos ser assistentes de acusação, como titulares, como agentes postulatórios do Estado, mas não podemos, em nenhum momento, violar a exclusividade do Ministério Público para ação penal. Por outro lado, tem sido uma grande parceria também. Quer dizer que não devamos nos movimentar, depois eu vou dizer para os senhores por quê. Convenção Internacional ao Combate à Corrupção, os artigos 14 e 18 também falam da necessidade de cooperação jurídica internacional. Tá? O que eu estou querendo dizer aqui? Que quando formos formular a autoridade central ou algum outro país um determinado pedido de bloqueio, a gente pode fazer com fundamento, tanto na UNCAC quanto na Convenção Interamericana. Tá? Se for um país, né, integrante da OEA, pode fazer o pedido reforçado pelos dois, porque isso gera uma carga persuasória um pouco maior sobre o país e ele vai se sentir constrangido. Né? No plano internacional tem muito essa questão do constrangimento, de ele não querer ser tido como um país que não está adequado às premissas internacionais. Por isso que eu estava falando da matéria civil, inclusive toda matéria não criminal, há previsões expressas nesses tratados multilaterais. Eu já tinha adiantado alguma coisa aqui, eu falei da modalidade de auxílio direto versus rogatório, já abordamos esse ponto. Temos tratados multilaterais, dos quais os exemplos mais evidentes são esses dois que eu falei agora, no último slide. Também tenho vários acordos bilaterais, a maioria deles em matéria penal, mas que também podem ser utilizados para aparelhar um pedido civil. Essa é a grande novidade, acho que a prática traz. A gente vai tentando tanto que às vezes consegue. Por exemplo, a maioria dos tratados bilaterais eles seguem um padrão. Quando são negociados, já existem tratados padrão no âmbito internacional. E no momento das tratativas, a gente simplesmente tem uma inclusão de que fala que qualquer forma que os atos citados desse pedido de cooperação venham a tangenciar a legislação penal de um ou de outro país, o pedido tem que ser aceito. Teve um pedido recente que a gente fez, foi um desvio de verbas no consulado de um determinado país, de verbas do consulado brasileiro. E depois que foi detectado isso, nós movemos uma ação, era em face de um auxiliar local, né, um brasileiro que morava lá e trabalhava na embaixada. Houve esse desvio, e aqui no Brasil nós movemos uma ação de improbidade e colocamos o domicílio dele lá.
Colocamos o domicílio. A gente era competente, foi no foro do Distrito Federal, colocamos o domicílio e conseguimos a decisão inadita altera parte para bloqueio das contas bancárias. Nós sabíamos que tinha uma conta em determinado banco, que era a conta para a qual tinham sido desviados esses valores, recebemos isso tudo pela via diplomática. Né? Houve uma apuração do Itamaraty e falou, AGU, vamos fazer alguma coisa. E conseguimos o bloqueio. E de imediato, nossa procuradoria ligou lá para o Departamento Internacional e falou, Lúcio, vamos fazer um pedido com base no Tratado de Cooperação não CAC? Aí fui dar uma lida no tratado bilateral com esse país e ele tinha essa previsão. Eu falei, gente, é um crime lá. E descobrimos, a embaixada falou que o crime estava sendo apurado lá. Eu falei, olha, eu vou fazer com base no tratado penal, é uma ação civil, eu deixei isso bem claro no pedido. Isso foi tudo orientação do DRCI também, deu muita figurinha trocada aí, tem que dar os devidos créditos. Entretanto, a gente fez a ressalva, né, fez a observação de que o nosso tratado bilateral prevê de que se houver repercussão penal, eu posso fazer o pedido por essa via. E surpreendentemente, a gente já estava pronto para levar toco, falando em bom carioquês. Surpreendentemente, a gente teve um atendimento parcial. A gente não conseguiu o bloqueio das contas, porque elas já estavam bloqueadas pela Justiça Criminal do país requerido, e porque nós não tínhamos indicado o número da conta. Aí voltando àquela questão do tracing, né? Não indicamos o número da conta que queríamos ver bloqueada. A gente sabia o banco, mas não sabia o número da conta da pessoa. Vivendo e aprendendo. Na próxima vez vamos correr atrás. Vamos melhorar. Tenho certeza que esse pedido seria passível de aceitação em outros países. Tá? Isso é uma coisa muito fluida. E é casuístico mesmo. Por isso que eu falo, sejamos resilientes. Jamais percam a oportunidade de tentar. Não sei se vai dar certo. O não a gente já tem. Mas quando se trata de cooperação jurídica internacional, eu exorto a todos os senhores, vamos adiante, não é vergonha nenhuma levar um não. E por outro lado, eles me mandaram todas as informações sobre a legislação britânica. Agora eu falei o país, não era para ter falado. Mas o da Euroscoroma tudo bem, não tem nenhum problema. Né? Esse foi o fato até na mídia que deu. Mas eu não falei o país também, a Grã-Bretanha é grande, tem vários países que integram. Então, mas nós conseguimos essas informações e eles mandaram sobre o ordenamento, a gente conseguiu uma melhor instrução e conseguiu, parece que a ação de improbidade já está para ser sentenciada aqui. E não autorizaram por hora o nosso ingresso como assistente de acusação penal lá, mas a gente sabe que pode. E a gente está falando com a nossa embaixada. Então é muito interessante. Isso aí, vejam, os bilaterais também são uma grande fonte de instrumentos para que a gente possa avançar. Doutor, só para eu saber, tem um problema. Tem umas 15 ainda? Então, vamos conseguir cumprir bem. A reciprocidade é quando não existe nenhum instrumento vinculante entre os dois países, pode ser com promessa de reciprocidade, tanto ativo quanto passivo. Eu não tenho com a Micronésia eu não tenho nenhum acordo, ela também não faz parte dos meus tratados multilaterais, eu posso pedir que eles recuperem ativo falando, olha, quando vocês me pedirem, eu também vou fazer. E o Brasil é um país famoso por cumprir os seus compromissos internacionais. E falar dos mecanismos informais também, por incrível que pareça, né? Quando a gente fala em cooperação, os mecanismos formais que são a rogatória e o auxílio direto, a gente tem mecanismos informais. Esse ALAP aí é a Associação Latino-Americana de Procuradorias e Advocacias de Estado. Isso foi criado no ano passado, doutor Pedro, só me fala a memória, faz tanto tempo, foi ano passado que a ALAP foi anunciada, 25 anos da AGU, né? 2018, quando fizemos 25 anos, tivemos um anúncio lá na nossa celebração dos 25 anos, em que essa associação latino-americana, ela se compromete basicamente, dentro dos países signatários, a que eles remetam informações de uma maneira mais célere e informal. E a primeira pergunta que quem escuta falando, poxa, informal, você vai mandar informação jurisdicional, informação judicial, recuperação de ativos, uma coisa tão importante, informalmente, sim, porque isso é um grande facilitador para questões que são de natureza pública. Muitas das vezes, os países com os quais que querem cooperar, fazer um pedido para o Brasil, eles já têm uma decisão judicial que pode aparelhar um pedido de cooperação jurídica internacional, eles simplesmente não sabem se a nossa legislação permite. E que servidor público, né, que espírito nós teríamos se não colaborássemos de modo a facilitar aqueles que são homólogos a nós em outros países, né, essas procuradorias. Então hoje a gente colabora muito com a Colômbia e com o Peru. Ainda há alguns entraves, por vezes eles pedem informações que são sigilosas, que estão com decreto de sigilo judicial, pedem muita coisa da Lava Jato, e nem sempre está no momento apropriado. Isso gera ruído? Isso gera ruído, sem dúvida alguma, como toda e qualquer articulação interinstitucional. Vai haver ruído, isso é algo perene, né? A grande questão é a gente diminuir, mas isso vai existir. De todo modo, eles sabem que nós estamos habilitados a cooperar e prestar as informações que estão ao nosso alcance. A gente conversa, fala que é vedado, que a gente não pode dar esse tipo de informação, mas assim que tivermos, vamos disponibilizar.
E assim a gente vai caminhando. E por vezes a gente pede também não recebe, e temos que entender, viver com isso, bola para frente. Aí só um detalhamento operacional, o doutor já falou isso, mas eu queria só recuperar aqui os artigos 38 e 41, quando a gente vai falar desses pedidos, eu já sublinhei que ele fala que esses pedidos de cooperação serão encaminhados à autoridade central. Olha aqui uma coisa importante, volta e meia, no começo voltava, acompanhados de tradução para a língua oficial do Estado requerido. Isso é bem complicado. Mas essa obrigação é de quem? É do DRCI, que recebe milhares de pedidos todo mês. Ele vai traduzir esses milhares de pedidos, vai contratar um tradutor juramentado só para fazer isso? Não, não vai. Então é muito importante que isso já seja transmitido na língua do país requerido. Já transmiti pedido para a Suíça em inglês, eles aceitam bem. Apesar de eles falarem, acho que 5 idiomas distintos, né? E o inglês não é um dos 5 oficiais. Mas eles aceitam bem. Isso tem que ser feito por tradução juramentada? Resposta, não precisa ser feito por tradução juramentada. Se o procurador público tiver fluência no inglês e tiver uma redação em que ele se garanta, ele pode colocar tranquilamente. Eu transmito os meus sem o maior problema. Sem o menor problema. Por quê? Porque chega um momento que você vê que é tudo padronizado. São expressões comuns. É muito difícil traduzir legislação. Por exemplo, indisponibilidade e improbidade. Vamos traduzir improbidade para o inglês. Improbity, fica uma coisa meio... E a resposta é sim, improbity. Ou dishonesty, como alguns entendem. Mas é muito difícil no início. Mas depois que a gente pega um pouquinho de tração também, mas mandemos as traduções, tá? Às vezes tem um colega que é safo lá no inglês, ele já fez também, ajuda. Às vezes a gente assina a 4 mãos, um faz a versão em português, outro faz a versão em inglês, mas dá trabalho. Só que se não mandar o DRCI, não vai dar conta. Um caso também que foi legal, por isso que eu gosto tanto do DRCI. Teve uma que o pedido era tão urgente, que a gente mandou só em inglês. Eles aceitaram, transmitiram e foi aceito. Que a questão era urgente. Então, como eu disse, essa questão a exigência é que ela seja tradução para língua oficial do Estado estrangeiro. Violamos alguma norma legal? Nenhuma. Tá? E foi transmitido sem problema algum. E tem outros países que não tem jeito. Por exemplo, França só aceita em francês. A Alemanha já aceitou em inglês, agora atualmente não está aceitando. Então é bem interessante. Cada caso é um caso. Tá? Tenham isso em mente. Aí o SOL 41 também considera-se autêntico dispensando-se juramentação, autenticação ou qualquer procedimento de legalização. Então a gente não precisa ficar preocupado com isso aí, porque a autoridade central, ela tem esse nome central no processo, porque é ela que vai revestir de caráter de legalidade e oficialidade todos os atos que estão sendo praticados perante a jurisdição exterior. Ela está lá para isso mesmo. Então, se passou pela autoridade central, ela teve um crivo de admissibilidade positivo. Ok, o pedido, né, que a gente chama de EMILAT, o pedido está em conformidade com aquilo que você está objetivando, com a medida constritiva, com a medida processual, qualquer que seja, ele vai aceitar e vai tocar para frente. Tá? No início é um pouquinho difícil, mas depois pega e liguem no DRCI. Tem alguém do DRCI? Não. Geralmente o pessoal me mata quando eu falo isso, eu falo bem. Liguem mesmo pro DRCI. Ele falou, pelo amor de Deus, agora vai lotar aqui o telefone, né? Tá na internet o telefone deles, podem ligar. Eles atendem. E também não impede reciprocidade. O outro país simplesmente ele não aceita, né? Aí vem um outro país e vira para ele, não, mas eu não vou aceitar esse teu pedido da autoridade central não, porque não está juramentado, não está nada. Sem problema algum. Quando você me pediu, eu também não vou conceder. Eu vou fazer juramentado. Sem problema, porque eu quero atingir a finalidade específica do processo. Mas eu não vou aceitar quando você paga de volta. Pura e simplesmente, sem drama também. Isso acontece. Assim, o cenário atual aqui é bem interessante também. Novamente, saindo um pouquinho, né, desse modelo tradicional de cooperação penal, que é onde nasceu a cooperação jurídica internacional mais efetiva nos últimos anos, só que como todo processo, como tudo aquilo que evolui, ele vai atingindo outros patamares e cada vez vai aumentando a complexidade. Hoje a gente fala muito em resolução civil administrativa, e isso é uma bandeira muito grande que o Brasil tem levado lá para fora, principalmente perante o G20 e perante a ONU, né, o Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime. Conseguimos, o artigo 32 do CPC já prevê essa cooperação civil e administrativa, leia-se, não criminal, novamente, e nós conseguimos, com base naquele artigo 43.1 lá da Convenção Internacional de Combate à Corrupção, passar 2 resoluções nos últimos, COSPE é a Convenção dos Estados-Partes da Convenção Anticorrupção, que é a Resolução 100/4 e a Resolução 7.1, que em essência dizem o quê? Que os países deverão envidar esforços para, de acordo com seus ordenamentos jurídicos internos, permitir a cooperação jurídica sobre os aspectos em matérias civis e administrativas.
Essa é a 6/4. A 7.1 simplesmente reforça a 6/4 como compromisso dos Estados-partes da ONU. E um comentário muito interessante da palestra anterior, que tradicionalmente a gente pensa que o juiz que vai assinar isso, ou o juiz tem o poder para fazer com que a jurisdição do Estado requerido se movimente. E a prática diz que às vezes não é bem assim. Porque o juiz ele vai ter autoridade, por exemplo, para proferir uma decisão administrativa? Muitas vezes não, nós temos persecução patrimonial administrativa. Os próprios tratados, né, em matéria tributária, eles revelam isso de uma maneira muito clara, né? Inclusive são bastante eficientes. Às vezes eu morro de inveja, na improbidade eu não consigo rastrear, vocês conseguem tudo. Mas a gente consegue isso. E o que é importante, então? Não é que a decisão seja jurisdicional, mas que a decisão seja oficial do país, que seja uma decisão do Estado no exercício do seu poder de império, por qualquer dos seus poderes. É isso que vale hoje. Então, quando você pega uma decisão, por exemplo, tive notícias agora recentes de que houve a necessidade de se instruir um acordo de leniência, que é evidentemente administrativo, né, de competência da CGU, como já foi falado aqui a exaustão, em que a coordenação fez um pedido de informações para uma jurisdição estrangeira para a instrução do processo administrativo. Isso foi obtido. Então, isso serve de exemplo para a gente relativizar um pouco essa noção de que o juiz tem que pedir. Também, ele é a figura central. Mas isso pode ser obtido em outras matérias ou por outras autoridades oficiais do país, sem dúvida alguma. Até porque o nosso sistema de freios e contrapesos, ele equipara as 3 esferas de poder. Então, por que uma autoridade administrativa também não poderia, né, no exercício do devido processo legal, obviamente, mas por que não? Então, também para a gente ficar com com essa pulguinha atrás da orelha, porque a gente consegue ampliar isso aí. Daí, o fato de termos passado 2 resoluções é muito significativo. Significa que a comunidade internacional está predisposta a admitir esse tipo de procedimento. E para quem não tem competência criminal, como é o nosso caso, isso é crucial. Então, fiquemos atentos. Tá? Novas frentes. Como eu disse, isso evolui também um pouco com o tempo. E a gente vê por diversas vezes em que os mecanismos tradicionais, vejamos, a gente tinha a carta rogatória, que já se mostrou um mecanismo não tão eficiente, partimos para o auxílio direto, que já se mostrou mais eficiente, mas evidentemente ele também tem limitações com o passar do tempo, como aquela que eu coloquei, às vezes o trânsito em julgado você simplesmente não consegue repatriar um valor. Então também fazer essa provocação para os senhores no sentido de que onde é que eu consigo pensar a cooperação jurídica internacional fora dessas caixinhas? Será que eu tenho alguma solução? Será que eu tenho algum meio de pedir que não seja pela cooperação oficial? Será que eu consigo algum mecanismo privado que facilite? Eu não sei. É só uma provocação. Essa pergunta não tem resposta. Mas a grande questão é que nós precisamos, na minha opinião, já pensar em um mecanismo complementar à cooperação jurídica que a gente tem feito, esses modelos que a gente trabalhou agora. A gente está chegando num nível de refinamento institucional e de um refinamento do arcabouço jurídico tão grande que cada vez mais a gente vai ter que pensar medidas específicas para cada caso concreto, porque a corrupção está sempre um passo à nossa frente. Então a gente tem que começar a pensar na frente também. Tem mais quanto tempo só? Vamos. 8. Está ótimo. Alguns temas especiais, isso aqui eu deixei para o final, não pretendo esgotá-los, vai ser conforme a gente tiver disponibilidade, por isso que eu perguntei. O EMILAT é o Mutual Legal Assistance Treaty, né? São os tratados, a gente faz os pedidos de assistência jurídica por meio do que a gente chama de EMILAR, é o Request, né? E, por exemplo, alavancagens e leniências. Vamos lá, uma história interessante que aconteceu no caso nosso, em que nós obtivemos provas do acordo de leniência, o leniente assinou, e com essas provas foram veiculadas ações de improbidade por meio do nosso grupo de ajuizamento de ações e alavancagem. Então a AGIL já está estruturada nesse nível, de conseguir pegar tudo aquilo que é obtido no acordo de leniência e fazer o ajuizamento. Lembrando que nós temos, e aí eu coloquei ali, que nós temos que preservar a pedra angular do acordo de leniência, que sem ela isso não vai existir, é a imunidade do colaborador. Ele, né, no escopo do acordo de leniência, ele não pode ser processado por aqueles fatos. E isso aí é um compromisso nosso, oficial do governo com ele. E qual foi o problema? O grande problema é que havia envolvimento de uma pessoa, né, no acordo de leniência que estava imune, uma pessoa estrangeira, e grande parte das provas que a gente obteve a envolviam contra terceiros.
E nós conseguimos um bloqueio de uma quantia substancial de dinheiro na Suíça. E a pergunta, como é que eu vou fazer o aparelhamento para a Suíça, informando os fatos, informando essa decisão judicial em improbidade, contra aqueles que não eram imunes, diga-se de passagem sempre, sem tangenciar a imunidade desse aqui, porque eu não tenho como vincular o ordenamento jurídico do outro país. Eu vou virar lá para a autoridade central dele, para o Ministério Público dele, ó, estou te dando informações que ele cometeu crime aqui no meu território, e vai que o ordenamento dele prevê que ele possa ser punido. O continense vai acabar ali. Então esse é um cuidado que eu queria também evidenciar para os senhores, muito importante. Muita atenção às imunidades, e principalmente aos sigilos das informações que estão sendo prestadas. E como é que isso foi feito? E agradeço muito novamente ao Dr. Pedro, que nós tivemos 5, 6 reuniões para discutir essa temática, né? Tamanho cuidado que se tem que ter com isso. E ficou o seguinte, o DRCI também deu uma orientada e falou, mande só a decisão traduzida com as partes principais. Não mande os documentos, porque você realmente não pode privá-lo. E ainda não me responderam. Então não posso dizer para os senhores se deu certo ou não. Mas é uma atividade bem criativa. Tá? Como é que eu estou pedindo auxílio, falar, eu te peço auxílio, mas eu não quero que você faça isso. Gente, não dá, eu que estou fazendo o pedido. Né? Isso vai gerar uma animosidade da minha contraparte, que provavelmente vai culminar com a negativa. Simples assim. Então a gente teve que ser bastante delicado nesse ponto, mas revelando para o senhor uma dificuldade. Temos que proteger as imunidades em alavancar de leniência. São compromissos do Estado brasileiro que a gente não pode violar. Aquela pergunta feita, o colega está aí que fez aquela pergunta ontem no final da palestra do Dr. Vinícius e do ministro Wagner, está aí. Aquela pergunta rendeu, né? Sobre como é que se constrói a confiança, sai de uma perspectiva pessoal para uma perspectiva organizacional. A pergunta inteligente é assim, ela não tem resposta. Ela gera 200 outras perguntas, né? E não tem uma pretensão de responder, porque não tem, de fato não tem. Mas, pensando, raciocinando um pouco sobre o que foi dito em relação à confiança pessoal, é que começa com esse link, né, com esse liame pessoal. E, posteriormente, isso vai se traduzindo numa cultura organizacional. Uso como exemplo a nossa cooperação internacional com o MPF. Tinha um cara que era gente boa que eu conheci no coffee break. Ele falou, pô, esse assunto, como é que você vê o assunto? E você vê que vocês têm perspectiva de dente. Mas vamos fazer uma reunião? Eu conheci a chefe dele, ele conheceu o meu chefe, a gente foi se falando. Hoje eu puxo o WhatsApp aqui e acesso a Secretaria de Cooperação Internacional do MPF. Falo, preciso da informação tal. Lúcio, eu estou te mandando. Chega nesse nível. E é porque é confiança. Eu sei que o MPF está trabalhando muito sério para cooperar. E o MPF sabe que a AGU está trabalhando muito sério. E tem casos que são do MPF que eles não têm informação e falam, vocês têm isso aqui rastreado? Falam, tem, manda para a gente? Manda. Agora. Tá? Então a confiança é construída assim. É uma via de mão dupla. Ela começa no aspecto pessoal, mas a gente consegue evoluir sim para criar uma cultura. Vai levar gerações, mas uma cultura de confiança entre nossas organizações. Né? Antigamente havia uma certa concorrência, hoje não. Hoje estamos aqui, AGU, PGE, TCE. Poxa, graças a Deus. E que isso vá além ainda, a gente tem que construir essa confiança. Já falei da repatriação efetiva, que a gente tem certas dificuldades. Não vou falar desses nossos acordos globais, mas só para os senhores estarem cientes. Há uma crítica, né? A gente não pode confundir esses acordos que são feitos com DOJ, AGU, CGU, MPF, todo mundo, né? Fazendo um acordo que englobe, inclusive estados e municípios às vezes, que englobem interesses distintos, como sendo competências idênticas para a leniência, não são. Tá? A leniência ela tem o seu regime jurídico específico. E só finalizar com algumas notícias aqui de cooperação internacional, né? São notícias do mês passado, eu tinha usado em uma outra palestra, falando que transparência internacional, as embaixadas nórdicas, a Suíça, o México e todos os outros países também estão engajados no combate à corrupção, tanto quanto a República Federativa do Brasil. E digo mais, nas interações com autoridades estatais desses países, eles têm plena confiança no nosso processo de combate à corrupção, porque ele está sendo eficiente. Seja pelo bom exemplo que a Lava Jato deu para combater a corrupção sistêmica que existia, seja por essa nova modalidade e pela efetividade dos acordos de leniência que vem sendo conduzido pela CGU e pela AGU conjuntamente, e seja pelos governos estaduais, doutor, cada vez mais utilizando isso como exemplo a ser seguido. A gente está num cenário de crise fiscal e que a gente sabe que muito disso se deve, não só à má gestão, mas também à corrupção. E se nós continuarmos a reverter esse processo, o Brasil, como um país rico e maravilhoso que é, eu acho que a gente vai conseguir fazer essa curva e superar de uma vez. Lógico, passa por uma autocrítica, passa por um processo um pouco doloroso, mas eu acredito que o resultado é um resultado que vai ser gratificante para todos nós que estamos trabalhando juntos, né? E eu acho que isso que nos move. Para finalizar, eu gostaria de dizer isso. Eu acho que o que nos move é esse espírito republicano, é a sensação e a consciência de que o nosso cliente é o mesmo, de que os nossos objetivos são os mesmos
e de que o mundo que a gente quer deixar, o país que a gente quer deixar para os nossos filhos e netos é um mundo melhor do que aquele que a gente está vivendo. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Pedindo desculpas pela interrupção, proprietário ou proprietária do veículo HB20 branco, placas PVE 5021. Por favor, comparecer imediatamente ao nível e precisa ser retirado. Agradecendo ao Dr. Lúcio a excelente exposição, passo a palavra ao Dr. Saulo para as suas considerações. Bom dia a todos. Eu queria endossar os agradecimentos de todos ao Rodrigo, à Mônica, organização sensacional, nível excelente. Eu concordo com o Dr. Lúcio, fazia tempo que eu não vinha num seminário de tamanha qualidade. Eu tenho só 20 minutos, então eu vou ser breve, porque eu teria muita coisa para falar e para compartilhar, mas eu tenho que respeitar esse prazo. Ouvi atentamente o Dr. Claudemiro, o Dr. Lúcio, e continuo com a minha inquietação, Dr. Lúcio. Primeiro, só esclarecer a expressão follow the money, foi sugerida por mim para a Mônica na organização, mas eu não sabia que ela faria o link com a cooperação jurídica internacional, e achei ainda mais interessante a ideia dela, porque eu sugeri essa expressão que a gente pratica todos os dias, eu pratico quase todos os dias no meu trabalho, que é tentar rastrear para onde foi o dinheiro daquele contribuinte que deve milhões ao Estado e é um pobre. Como que ele tornou-se um devedor de 100, 200, 300 milhões de reais numa empresa, geralmente uma empresa, sem amealhar, sem construir patrimônio algum? Isso me inquieta. Converso muito com o pessoal da Fazenda sobre o assunto, todos têm uma enorme antipatia com o omisso contumaz. O sujeito declara e não paga. E naturalmente o sujeito que declara e não paga, ele sabe que virá a medida de cobrança. E ele já se prepara para essa medida de cobrança. Como? Ocultando seu patrimônio. Como então encontrar esse patrimônio? Praticando o follow the money. Tentando encontrar um tipo de ligação, algum liame entre aquele contribuinte, o devedor, e o dinheiro que está, sabe-se lá onde. É preciso seguir essa trilha de alguma forma para a gente tentar então encontrar para onde esse sujeito levou esse dinheiro. Onde é o porto seguro dele. A expressão follow the money, ela se notabilizou naquele escândalo de Watergate. Na oportunidade, o comitê de campanha do Partido Democrata foi invadido. E aquilo que em princípio parecia ser só uma ação de vândalos, descobriu-se muito mais. Dois jornalistas muito perspicazes, espertos, vamos dizer assim, analisaram a situação daquele sujeito e verificaram que existia um liame financeiro entre eles e o Partido Republicano. Depois de descobrir isso, aprofundaram as investigações e, usando a técnica do follow the money, fizeram essa ligação e acabou gerando todo o escândalo e que culminou com a queda do presidente Nixon na época. Naquela época, praticar o follow the money, eu imagino que era bem mais simples que hoje. Hoje em dia, o sujeito tem à sua disposição offshores, espalhados pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Alguns lugares são mais conhecidos, mas existem existe histórico de offshores em lugares em comum. O Dr. citou a China agora há pouco. Então não é tão fácil assim de praticar o follow the money hoje. O sujeito hoje tem à sua disposição também criptomoedas. Naquele escândalo agora da invasão do aplicativo Telegram, do Dr. Moro e também do Dr. Dallagnol, uma linha investigativa aponta que há um hacker russo envolvido na operação e que teria recebido por criptomoeda que foi transformada em rublos lá na Rússia. O sujeito hoje, além de tudo isso,
aquelas artimanhas que a gente conhece, empresa de nome de laranja e tudo mais. Tem uma operação também dólar cabo, que é muito sofisticada e difícil de rastrear. A empresa A quer pagar propina para o sujeito B, mas ao invés de fazer a transferência de dinheiro direto de A para B, ou fazer um pagamento em espécie aqui no Brasil, porque o B também quer se proteger, recebe o dinheiro lá fora de um doleiro e o doleiro recebe aqui dentro em espécie. Então, a tática ou a estratégia para fazer o rastreio do dinheiro hoje em dia é muito difícil. Nós temos que nos organizar, nós temos que cooperar e nós temos que nos articular, porque o crime realmente é organizado, falou aqui ontem o doutor Leonardo, e se nós não nos organizarmos, a gente não consegue chegar lá. A cooperação jurídica internacional, mencionada pelo doutor, ela parece que está muito... Eu não sou um profundo conhecedor do tema, fiquei até impressionado com a sua fala, doutor Lúcio, porque o seu conhecimento me impressionou. Eu não chego aos pés do que o senhor disse e o que o senhor conhece a respeito do assunto. Mas eu olho para a cooperação e vejo muitas notícias envolvendo ações criminosas. Corrupção, lavagem de dinheiro e tudo mais. A cooperação civil e administrativa que o senhor mencionou, parece que ainda engatinha, correto? Parece que ainda engatinha. E o porquê, talvez, que ela engatinha? Por quê? Ela ainda está nesse estágio incipiente. Eu fiquei pensando, fiquei raciocinando sobre isso nesses últimos dias e cheguei à seguinte conclusão. Quando a gente vai para o ambiente da cooperação, a gente coopera com o Ministério Público, com as fazendas, e geralmente a gente faz isso quando há um caso rumoroso e que há sim crime por trás, a gente tem mais força para levar adiante essas iniciativas. Os órgãos se apoiam. Os órgãos se apoiam, se ajudam, usam cada um a sua experiência, a sua expertise, a sua estrutura, e a gente consegue chegar adiante. E também a gente consegue sensibilizar a autoridade estrangeira, porque com a existência de um crime, ou pedido estando lastreado em um crime, é mais fácil de vencer a subjetividade que o doutor Lúcio mencionou, porque se o país não cooperar para combater crimes graves como corrupção, lavagem de dinheiro, ele pode ficar com uma imagem ruim no plano internacional. Mas e quando não houver esse crime? E aí eu fiquei pensando, doutor, hoje estamos vivendo uma situação de análise de qual é a situação ou qual é o enquadramento que o omisso contumaz tem perante a legislação penal. O STJ cravou, é crime. Declarar e não pagar o imposto de forma reiterada é crime. Porém, um tema foi submetido ao STF. O ministro Barroso é o relator, concedeu uma liminar no caso para que os acusados naquele caso não sofram nenhum tipo de reprimenda penal enquanto o assunto não foi encerrado dentro do STF. Então, hoje, um dos grandes problemas na área tributária é enfrentar esse contribuinte, que é o sujeito omisso contumaz. Se o STF disser, e eu rezo todos os dias para que diga, que essa conduta é criminosa, nós conseguiremos levar adiante pedidos de cooperação jurídica internacional no âmbito da cooperação. E eu vou contar com o auxílio do Ministério Público e com o reforço de argumentação falando a outro país. Essa prática é criminosa. E talvez o pulo do gato, que a gente conversa, né, doutor Claudemiro, é veicular esse pedido da cooperação jurídica internacional atrelado não só ao crime de sonegação fiscal. Porque paraísos fiscais são tolerantes, alguns, com o crime de sonegação fiscal. É bom que esse pedido seja vinculado junto com uma hipótese ou uma possibilidade de que aquele crime de sonegação fiscal foi só o precedente da lavagem de dinheiro. E a partir dessa construção, mostrar para o país estrangeiro que aquela sonegação fiscal não é uma simples sonegação. É uma fraude fiscal estruturada, criada com o objetivo de gerar riqueza e lavá-la. Nesse aspecto é que eu fico pensando, nós temos que evoluir bastante, primeiro, para sensibilizar o STF. Mostrar ao STF que a conduta é criminosa sim, que gera prejuízos bilionários e que causa muito dano à nossa sociedade. Se não conseguirmos,
teremos que agir sem ou fora do ambiente de cooperação. E teremos que veicular pedidos de cooperação jurídica internacional com base nessa cooperação civil administrativa. E teremos que desenvolver muito as nossas ações. O doutor mencionou a resolução 6.4, resolução 7.1. Eu anotei aqui para fazer uma leitura, estudar o tema, porque é uma coisa que realmente está me interessando, mas a gente precisa de evoluir. Confesso que, nos meus 6 anos de trabalho na advocacia do Estado, eu nunca lidei ou formulei um pedido dessa natureza. Em 6 anos trabalhando, nunca fiz isso. Claro que não lido num departamento internacional, como o Dr. Lúcio, a competência é mais ampla, mas há casos em que, provavelmente, esse instrumento poderia nos ajudar. Conversamos sobre isso outro dia, Dr. Luciano, que eu pelo menos faço para mim essa exigência de melhorar o meu trabalho nesse aspecto. Especialmente diante de casos em que, no ambiente da cooperação, a gente pode fazer um certo trabalho. Mas quando eu voltar lá para o meu órgão, tiver que agir isoladamente, por alguma imposição que seja porque o STF não entendeu como criminosa a conduta, ou porque no caso não há algum tipo de crime mesmo, para que, trabalhando sozinho, eu aproveite a experiência colhida no ambiente da articulação institucional e fortaleça as minhas ações dentro do meu órgão. Eu estava pensando, sabe, doutora Mônica, eu acho que o ambiente da articulação interinstitucional, ele é rico nas duas pontas. Ele nos enriquece quando a gente trabalha em conjunto, a gente soma forças. E quando a gente soma essas forças, a gente consegue resultados excelentes lá. Mas quando a gente volta para casa, a gente volta para casa mais forte também. A gente volta para casa mais competente, mais habilidoso, com mais capacidade de exercitar algumas coisas que talvez eu possa fazer dentro da minha competência individual. Eu fiquei pensando sobre isso. Esse seminário me provocou, anotei algumas coisas, tenho a apresentação do Dr. Claudemiro, vou estudar aquela legislação com mais cuidado, anotei algumas coisas que o Dr. Lúcio falou, e espero que todos aqui se sintam estimulados a fazer o mesmo. O nosso trabalho gera uma repercussão imediata para a sociedade. Se o nosso trabalho for bem feito, a gente deixa um legado bom para as futuras gerações, Dr. Lúcio. Agora, se não fizermos esse trabalho bem feito, o crime organizado vai se organizar ainda mais, vai conseguir cada vez mais causar os prejuízos que são inerentes à atividade deles. Por isso que, como debatedor aqui, apenas para fazer pontuações finais, eu posso dizer que o Dr. Claudemiro e o Dr. Lúcio me instigaram bastante a avançar nesse trabalho, seja no ambiente da colaboração, seja no ambiente da articulação, ou seja lá dentro da advocacia do Estado, em que lidamos com contribuintes que causam prejuízos milionários ao Estado, e a gente tem que dar uma resposta para esse pessoal, para preservar um ambiente de negócios, para a gente preservar um ambiente de concorrência leal e mostrar para quem está ao lado daquele contribuinte que aquele comportamento terá sim uma reprimenda, para que não se sinta estimulado a fazer o mesmo. São essas considerações que eu tinha que fazer, agradeço a todos. Agradeço ao Dr. Saulo, pergunto se alguém tem algum questionamento ou alguma consideração a fazer. Então, eu renovo meus agradecimentos à Mônica, ao Rodrigo. Duas palavras ficaram muito latentes para mim. Primeiro, o desafio, né? O desafio de construir novos caminhos, né? A advocacia pública estadual, ela está procurando esses novos caminhos. E essa articulação, dentro até do COMPEG, com o Colégio de Procuradores Gerais, ou dentro da Procuradoria Fiscal, será um ambiente muito propício para desenvolver novas habilidades. Eu digo ao Dr. Saulo, ao Dr. Claudemiro, que nós fomos desafiados. Fomos desafiados a buscar novos caminhos, até porque, não só no aspecto tributário, a Advocacia Geral do Estado de Minas está montando uma coordenação de probidade, acordo de leniência e combate à corrupção. E aí, a segunda palavra que fica para mim é o contato. O contato como meio de desenvolver novas habilidades. Já anotei o telefone do Dr. Lúcio aqui,
né? Eu tenho certeza que vai ser o caminho de desenvolver essas novas competências, seja na área tributária, seja nessa nova coordenação, que é muito importante também para o Estado de Minas Gerais. Então, doutora Mônica, doutor Rodrigo, fica o meu agradecimento pela participação nesse seminário espetacular que certamente vai ficar na nossa memória. Acho que todos nós aqui saímos desafiados e com contatos. Muito obrigado, boa tarde a todos. Teremos agora intervalo para almoço. Solicitamos a todos que retornem às 13h30. Hoje não. Só você? Hoje você trouxe uma mochila maior. Você vai deixar a mochila aqui? Eu também vou deixar a mochila aqui. Você também aqui também faz lá. Faz, começar por aí, também almoçar, né? Pode chegar lá.
Se a origem criminosa, aquela proteção não sabe. É aí que a gente está conversando. Só que quebrou aquela. A gente falou assim, o cara confia tudo bem, pode ser aqui no país.
Olha muito a investigação desse ponto de partida. Mas a pessoa não governa, muita gente já fez isso, mas é muito difícil. Agora. E a gente tem saído, a gente vive.